Aproveitando a ligação da aula passada, vamos criar agora uma ligação de uma cantoneira chegando aqui no encontro aqui dessa ligação. Então, ó, vou fazer aqui alguns ajustes, tá? Então, em design, em ligação, eu vou colocar que o espaçamento aqui da viga com o meu pilar, ele é aqui, ele é 0, tá? Então, por quê? Se eu colocar aqui, por exemplo, 100, que ele vai afastar, ok? Então, a gente quer uma ligação bem justa, tá? Então, primeiro passo, então, design, ligação, vou colocar aqui 0, ó, G-gap, que é o afastamento da viga com o pilar. Em Geometry, a gente vai adicionar aqui, então, o nosso... pode ser uma ligação de contraventamento, etc. Então, ó, mais... Então, vou chamar aqui, ó, tirante. Vou chamar de tirante, tá? Vou trabalhar aqui a tração, tá? Qual que é o perfil que ele está utilizando aqui, ó? Um cross-section, um W de 200 por 58. Vamos alterar aqui, então, ó, para um Weld Composite, ou seja, um laminado composto, né? Então, ó, vamos trocar aqui, ó, para cantoneira. Vou trocar aqui o perfil shape, né? Então, L, ASCII, a gente vai ter aqui N tipos aqui de cantoneira. Eu vou utilizar uma aqui de 3 polegadas por 8 milímetros, por exemplo. 7 milímetros, né? 6,35. Ok. Então, 2L, tá o nome dele, material. A gente pode trocar aqui, se porventura precisar. Feita aqui a escolha do material, então, a gente precisa fazer alguns ajustes, né? Então, ó, primeiro ajuste aqui, ó, modelo de cálculo, tá? Então, vou colocar aqui normal cortante. Então, modelo de cálculo para tirante. O segundo ajuste vai ser ajustar aqui a rotação, inclinação e o offset. Então, a inclinação, ó, vamos supor que seja um tirante chegando aqui a 45 graus, ó. Então, 45 graus. O offset, que eu vou estar trabalhando aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, 240. Então, a gente afastou aqui, ó, nessa inclinação 240, tá? Do eixo aqui desse pilar. O próximo offset que a gente vai fazer aqui vai ser um offset em Z, menos 20, tá? Então, se a gente colocar aqui no eixo Y, ó, colocar aqui menos 25, ó, a gente consegue visualizar ali a direção do ajuste. Então, menos 50, enfim, a gente consegue manipular aqui esses offsets. Próximo passo aqui agora, ó, design. A gente vai criar o design aqui da ligação. Então, ó, vou adicionar uma nova entidade. Vou adicionar do tipo, ó, Widner, que seria uma chapa aqui de ligação. Então, ó, o membro que ele vai estar ligando, ó, vai ser a viga em relação ao pilar. O tipo, membro, né? Material aqui da chapa. A espessura da chapa, 10 milímetros. Cross section seria aqui, ó, a gente consegue ver aqui, ó, a ligação em 3D. Então, esse cross section, ele está falando assim, ó, partes, todas as partes dessa ligação. Não, eu não quero esses nervuros aqui de apoio. Eu quero, ó, webs. Então, webs aqui seria a ligação aqui, vamos dizer assim, da alma, né? Então, ó, buff. Buff seria nas duas direções, né? Então, a gente não quer as duas direções, a gente quer só a here, que seria aqui em cima, né? Com isso, a gente vai fazer o ajuste aqui dessa chapa, tá? Então, ó, triangular, a gente vai colocar chanfrada. Então, ó, vou colocar aqui, por exemplo, 150, 250, e aqui embaixo, ó, 50, 50. Então, com isso aqui, a gente já tem aqui a placa, né? Então, ó, soldas, todas as soldas, colocar duplo, ó, filete duplo, tá? Da chapa na viga e no pilar. Espessura aqui, a gente está trabalhando com a chapa de 10, vamos colocar aqui pelo menos 5 milímetros. Ok.
Faltando agora então, só a gente criar aqui um parafuso de forma manual, tá? Então, ó, colocar aqui mais, nova entidade, bolts, tá? Então a gente vai configurar aqui essa ligação, ó. Então, números de itens, ó. Então a gente tem esse item, essa cantoneira, a outra cantoneira e essa placa. Então a gente tem 3 itens, ok? Então o item número 1, ó, vou colocar aqui membro. O membro 1, ó, vai ser o tirante, tá? Então, o tirante Web1 seria a aba 1, né? Que o web seria alguma coisa aqui analógica à alma, né? Web e bottom, tá? Então, vou colocar web 1 do tirante. O item 2, membro, tirante, web 2, ok? Então aqui ele vai fazer, ó, dos dois lados. Por exemplo, se eu tiro esse web 2 aqui, ó, por exemplo, eu vou tirar aqui plate. Então, ó, ele não liga aqui esse a esse, tá? Então, ó, o item 2, member, tirante, web 2. E o terceiro item, plate, o plate vai ser o id1, que seria essa chapa, tá? Então, a gente tem aí a ligação. Esse nome aqui, no caso a gente dê um nome aqui de chapa Gusset, ok? Ele vai estar aqui, ó, chapa, ok? A gente consegue alterar aqui o diâmetro do parafuso, tá? Então, a gente pode trabalhar aqui com N diâmetros. Coordenada ortogonal, né? Então, a gente consegue aqui, ó, manipular a distância aqui do nosso parafuso. Vou colocar aqui na vista X. Então, ó, olha aqui, 100. Então, vou colocar aqui, por exemplo, 50. Ok? E vou dar um afastamento em relação aqui, ó, relativo aqui à borda, tá? Pelo menos 25. 25 acho que foi muito, vou colocar aqui 15. Então, ó, tá feito o nosso tirante. Falta a gente fazer o carregamento desse tirante, ok? Load Effects. A gente vai lançar aqui uma carga normal, ok? No nó. Então, menos, sei lá, 35, menos 3,5 toneladas de força aqui de compressão. Então, a gente vai ver que é compressão, né? O sentido aqui da força. Aqui a gente tem uma tração. E com isso a gente consegue fazer o check, né? Então, vou colocar aqui na vista isométrica. Colocar aqui Calculate. Então, a gente consegue ver aqui os esforços equivalentes, verificações.